Graça e paz vos sejam multiplicadas. Caminho. Caminho é o nosso tema hoje. Temos variações sobre a palavra caminho. A primeira e mais importante é a personalização do mesmo, quando empregado para a pessoa de Jesus, quando ele se identifica como o único caminho para o céu. Os homens criaram muitos falsos caminhos, mas como sabemos, Jesus é o único que leva a Deus. Temos ainda em Atos 19, versículo 9, a igreja nascente chamada pela multidão de O Caminho. Caminho é o mesmo que vereda, estrada, via, etc. Temos ainda algo importante para a palavra caminho. É a direção divina, ou desígnio, ou vontade do Senhor para com os seus servos. Se somos servos, então não podemos ir ou seguir os nossos próprios caminhos. Davi foi um grande exemplo, pois nada fazia sem consultar a Deus qual seria o caminho a seguir. Isto ele fez muitas vezes. Eu mesmo me permitam a experiência. Em 1961, diante de uma encruzilhada da vida ou da obra do Senhor, ouvi, através de uma profeta autêntica, a seguinte instrução divina: orai sempre para que eu te mostre o caminho. Quando não agia assim, quebrava a cabeça, como dizem, e fracassava nas minhas decisões e caminhos. Paulo, certa vez, em uma de suas viagens, queria ir para uma certa região, que era a Bitínia, quando à noite, em sonhos, ouviu um clamor divino vindo de um varão da Macedônia que dizia: passa a Macedônia, ou venha a Macedônia e nos ajude. Obedecendo prontamente, ele levou para a Europa o Evangelho. Outro exemplo marcante foi o do diácono Felipe, quando fugindo de Jerusalém por causa da morte de Estevão, ele foi direcionado para ir para Samaria, mesmo sabendo da divergência existente entre a Samaria, os samaritanos e os judeus. Lá fez um grande trabalho, com multidões sendo libertadas, ao ponto de Pedro e João descerem de Jerusalém até ele para ajudá-lo. Pois bem, no auge do seu trabalho, ouviu uma voz, a voz de Deus, dizendo para que ele interrompesse o seu trabalho e fosse para a estrada que ligava Jerusalém a Gaza ou Etiópia, e lá Deus mostraria o que ele deveria fazer. Sua pronta obediência, pois não era dono da obra, em Samaria, aliás, como mais vezes fazemos quando fundamos uma igreja, assim a obediência de Filipe vai fazer mais tarde com que o eunuco salvo seja um evangelista para todo o norte da África, conforme a história. Como é bom o certo, nós como servos, sabermos que nós somos servos, apenas servos, e não senhores, procurar sempre obedecer em oração qual o caminho a seguir. É bom saber que o Senhor não está preocupado que sejamos grandes pregadores ou grandes líderes, ou que façamos grandes obras, senão que façamos a sua vontade quanto à obra que estamos fazendo, o que devemos fazer. Quando Livingstone, famoso médico inglês, terminou seu curso de medicina, ele e seus pais esperavam naturalmente que ele montasse um consultório em Londres. Todavia, o clamor da África negra, com seus pecados e misérias, o chamou, e através de Deus, quando ele orava, pedindo direção divina, e foi lá para a África e lá deu a sua vida em favor da obra do Senhor pelos africanos. Valdomiro Mota, um pastor batista, que foi um dos pioneiros do campo missionário batista, nos anos 50, esperava pastorear em São Paulo, após terminar o seu curso, quando ouviu o clamor vindo da Bolívia distante. E assim foi enviado por Deus para ser um grande missionário naquele então
país bem inóspito e um tanto atrasado na época. Conheci um pastor tão submisso a Deus que perguntava a Deus qual o terno e qual a gravata que deveria usar para a igreja. Bem, nestas questões, nós temos um bom senso dado por Deus para decidir, mas nas espirituais, não. Então, temos procurado sempre saber o caminho a seguir ou temos feito o nosso próprio caminho? Do pastor Altilino, para a glória de Deus. Amém.